A paz de Cristo, meu querido, meu amado, que bom estarmos juntos mais uma vez nessa semana. Estamos aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos falando nessas semanas, nesses dias, sobre os males que afligem a alma. E hoje vamos estar falando sobre transforme o medo em energia. O medo em energia, a transformação. Nós podemos com certeza transformar. Deus nos deu essa capacidade para todos nós. Nós que estamos em Cristo, nós que cremos na palavra de Deus, nós que cremos num Deus vivo e poderoso. Amém? E a minha oração nesse dia é que você possa estar recebendo a revelação da verdade daquilo que vamos estar ministrando, a verdade da sua palavra, e você possa ser muito abençoado e conseguir, no nome de Jesus, na força do Espírito Santo, transformar o medo em algo que possa ser uma energia, uma força para você poder continuar e alcançar êxito, alcançar vitória, superar as dificuldades do nosso dia a dia. Amém? Eu gostaria de basear lá o texto em Deuteronômio, capítulo 20. Nós vamos ler versículos 1 até o versículo 4. Diz assim: quando tiverdes de sair à guerra contra os teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está o Senhor, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará: ouve, ó Israel. Israel é o povo escolhido, somos nós mesmos, né? Nós somos o povo escolhido, separado pelo sangue de Jesus. Então, ouve, ó Israel, ouve, nós podemos ouvir e nos colocar nessa mesma posição. Estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixei intimidar. Não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles. Pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória, a fim de nos dar o êxito nas nossas ações. E nós sabemos que quando falamos em batalhas no Antigo Testamento, eles figuram, prefiguram a nossa batalha hoje, que é na área espiritual, especificamente a área espiritual. Quando falamos inimigos que são a nossa carne, a nossa carnalidade, sentimentos que são corruptos e também o nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios. Então nós enfrentamos esses inimigos no poder, na força do nosso Deus, na força do nosso Senhor Jesus Cristo, que levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, através da cruz do Calvário, e pelo sangue dele nós somos justificados, ou seja, podemos entrar com intrepidez na presença de um Deus único e verdadeiro, pelo qual Jesus o chama de Pai e é o nosso Pai. Pai que está conosco através da pessoa do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho então sobre esse medo. Tem muitas pessoas que estão sob esse domínio do medo, ainda mais nos dias atuais, dias que nós temos aí medo de desemprego, medo de violência, medo das drogas, medo de ser roubado, medo de morrer de fome, Muitas pessoas passam por necessidades, medo das enfermidades, aí tem o Covid que está ainda assolando a nossa vida, o nosso dia a dia, mas tem outras tantas enfermidades que ainda assolam a nossa vida. Eu estive falando com um cardiologista semana passada, inclusive ele disse: Jaime, mas morreram 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas com Covid, mas morrem 7 milhões nesse mesmo período de tempo de problemas cardíacos, problemas de pessoas que às vezes são obesas, pessoas que não se cuidam na alimentação, não fazem exercício físico, 7 milhões, e esses números não são divulgados. Então a enfermidade faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, e precisamos ter muito
cuidado. Mas são medos que que fazem parte da nossa caminhada, né? Até mesmo homens de Deus, homens experientes, homens maduros, sentem medo em algum momento, né? Em algum momento da sua vida sente medo. Então nós vamos ver umas causas que provocam medo, porque nós precisamos antes, a própria Bíblia fala que nós precisamos do natural, nós precisamos conhecer o natural, ter consciência das coisas que nos afligem, as coisas que agem na nossa vida. No momento que eu tenho essa consciência, a partir dali eu consigo ter com entendimento, poder usar as armas poderosas em Deus. Mas uma das causas que provocam medo é a culpa. Se nós vamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz que Deus procurou o homem. E o homem, ouvindo o som do caminhar no jardim do próprio Deus, diz que ele, percebendo a sua nudez, ele receou, ele teve medo e então ele se escondeu. Queridos, o sentimento de culpa, normalmente ela vem com uma consciência de culpa, evidentemente, e ela acaba nos tornando medrosos, com medo. Adão e Eva se esconderam de Deus com medo. Então a culpa, às vezes, do pecado, a culpa, né, vinda da própria consciência humana, das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus fracassos, culpa de errar, né? Muitas vezes a gente peca, erra, mas a Bíblia não diz que nós não vamos mais pecar. Diz que nós pecamos, mas nós temos um advogado, nós temos um intercessor que é Cristo Jesus, Filho do homem. Esse intercede por nós, e ele está ali como nosso advogado. Nós clamamos o nome de Jesus e ele nos purifica, nos defende, desde que nós confessamos, desde que nós nos arrependemos. Pecou, se arrepende verdadeiramente e deixa o pecado. E nós somos ali perdoados por Deus. Deus nos perdoa. Então a culpa tem que ser trabalhada, porque se não for trabalhada, não tiver essa consciência, errei, pequei, fracassei, ok, vamos lá, vamos enfrentar, vamos encarar essa situação, né? Nós precisamos ter muita consciência. Talvez você esteja com medos, talvez seja por sentimento de culpa. Procure um mentor, procure teu discipulador, procure uma pessoa cristã que você tenha confiança, converse com a pessoa, ora com ela, lava a tua mente, lava o teu coração e continua caminhando. Cuidado com a culpa. A culpa, ela é uma das causas do medo e que nos evita, nos cria uma barreira, umas situações que nós não conseguimos avançar, inclusive na vida espiritual. Inclusive na vida espiritual. E no nosso dia a dia, no secular, no trabalho, nos estudos, é a mesma coisa. Outra causa do medo é o ciúme, né? Se você vai lá em 1 Samuel 18,15, diz que Davi conquistava êxito. Você vai ver a história, o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi, porque Davi, tudo onde colocava as mãos, havia êxito. E ele começou a ter ciúmes. O ciúme também pode ser traduzido como inveja, né? A inveja também produz medo. Cuidado com o ciúme, cuidado com a inveja. Isso traz medo. Saul acabou temendo pelo êxito de Davi. Êxito talvez que iria perder a sua posição, perder o seu trono, e isso acabou lhe fazendo com que perdesse, né, realmente o trono. Não necessariamente por causa disso, mas o medo o amarrou a sua vida. Cuidado com o ciúme, cuidado com a inveja. Logo, joga fora isso, porque isso acaba trazendo medo. Outro ponto, outra causa é a mente. Ter convicções muito arraigadas sobre a vida. Nós temos que ter muito cuidado com a obstinação, com pensamentos arraigados, coisas que fazem com que a gente não se mova, não mexa daquele mesmo lugar. Aliás, fique sempre no mesmo lugar, não se mexa daquele lugar, né? Ou seja, se elas incentivam a coragem, nós vamos vivenciar o bem-estar, tranquilidade, experiência. Mas se ela incentiva o medo, aí trairá tormentos. Cuide com a mente, cuide com os pensamentos, né? Paulo já fala lá em Filipenses 4:8, né, no que nós devemos
pensar. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, se há alguma virtude, se há alguma qualidade, é nisto pensais. E quando nós pensamos nisso, nós recebemos a bênção do que é, que a paz que excede todo entendimento tomará o teu coração e a tua mente, tua mente e teus pensamentos. Então nós temos que ter muito cuidado. O que tem passado na tua mente? Você tem incentivado a coragem ou você tem incentivado o medo? Você tem deixado penetrar nos seus pensamentos coisas que trazem medo ou coisas que te motivam e te dão coragem? Faça um filtro pela palavra de Deus. Filipenses 4:8. Faça o filtro. Faça esse pensamento, né? Julgue assim, eu pensei isso, será que isso é bom? Isso é agradável? Isso é verdadeiro? Se não for, joga fora, levanta e continua caminhando. Outra causa é o fracasso, medo de errar paralisa. Meu Deus, como paralisa? Medo de errar é paralisante. A questão não é fracassar, mas como a forma como eu vou lidar com o fracasso. Queridos, fracasso faz parte da vida. Nós não acertamos 100%. Eu acho muito menos que 90% e 80%. Talvez 50%. E se bobear, a gente vai abaixo de 50%. Todos nós erramos, todos nós fracassamos. Os grandes empresários falam, você vai ver a história deles, todos eles algum dia quebraram. Alguma vez tiveram um fracasso na sua vida, mas não desistiram, continuaram. Você vai ver os personagens bíblicos, homens de Deus fracassaram, erraram. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o fracasso faz parte da vida. A questão é como eu lido com isso, né? Como eu vou lidar com esse fracasso. O medo é vencido, ó a dica aí, quando se compreende a razão que as fez fracassar e ficar com medo. Eu fracassei, qual é a questão? Por que eu fracassei? Qual é a razão que me levou a errar? Qual foi a razão que me levou a fracassar? Então eu vou conscientemente, pé no chão, às vezes conversando com outras pessoas, com bastante humildade, entender o porquê, entender o porquê, entender a razão do fracasso, seja no espiritual, seja no secular, seja na família. Por que será que a minha família não está dando certo? Por que o meu relacionamento não está dando certo? Olha para si, pede para o Espírito Santo. O Espírito Santo mostra o meu coração, mostra, né, me revela, abre os meus olhos para entender o que eu preciso mudar. E o que eu preciso avançar nisso. Porque senão a gente fica no fracasso, olhando para a dificuldade e não avança. E acaba gerando medo. E medo paralisa. Medo paralisa. Amém? Existe uma enorme diferença entre um fracasso e sentir que se tem algo para aprender. Que dica, macete. Pega isso, grava no coração. Existe uma enorme diferença entre um fracasso e sentir que se tem algo a aprender. Olha a ótica, a quebra de paradigma, de padrão. Eu olho para o fracasso. Não, eu vou olhar aquela situação difícil que eu passei, que eu não fui muito bem sucedido, mas vou olhar e dizer, poxa, o que é que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender nesse momento? Com isso que eu estou vivendo, isso que eu vivi, o que eu preciso aprender? Isso é o pulo do gato para nós vencermos o medo. E aí eu quero dar umas dicas, já quase assim, indo para a saideira, como libertar-se do medo. Primeiro, enfrentando o medo. O medo precisa ser enfrentado, cara a cara. Não podemos ficar paralisados, mas encare o medo, encare a situação. Não fique, sabe, tampando o sol com a peneira, não fique, muitas vezes, maquiando, essa é a palavra, maquiando. Encare o medo. Eu tenho medo, né? Encare isso. Em certas situações é normal sentir medo. Ele se faz presente. Olha só, quando a criança vai à escola pela primeira vez, sente medo ou não sente? Todos nós sentimos. É algo novo, algo diferente. Um homem que inicia uma nova carreira, ou a mulher que deve decidir-se quanto ao futuro. Quantos medos nós encaramos, enfrentamos? Enfrentamos. Esse é o ponto.
encaramos, enfrentamos. Não fugimos, não paralisamos, mas olhamos de frente e vamos achar saída, vamos achar solução. Entretanto, agir com confiança. Outro macete, confiança e fé, os medos vão desaparecer. A timidez é uma grande questão, né? Muitas pessoas são tímidas e, em vez de encarar a timidez e aí ir à frente, fica vermelho, sua, seja o que for, encara pessoas, encara situações, a gente vai enfrentando e tu vai ver que não é um bicho de sete cabeças, que nós podemos ser vencedores. Seja o sentimento que te paralisa, inclusive o medo, precisamos encarar. Provérbios 29, 25 diz: o medo humano sempre arma ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Palavra: confiança e fé. Confiança e fé. Confiança em fé no Senhor, né? Ele é a nossa segurança. Amém? Porque o medo humano sempre arma ciladas. Temos que ter cuidado, temos que lidar com ele e enfrentar. O amor afugenta o medo, o amor é mais forte que o medo, o amor destrói o medo. Deus é amor, Cristo é a manifestação do amor de Deus. Ele amou, Deus amou o mundo, né, dando o seu Filho unigênito. Ele é a manifestação. Você quer ser alvo do amor de Deus? Entregue tua vida para Jesus, confia em Jesus, confia na obra de Jesus na cruz do Calvário e receba a ousadia, receba a vitória, o êxito sobre o medo. O cristão não está mais sob o domínio do medo, mas debaixo do domínio do Filho do seu amor. Eu separei aqui a palavra, Colossenses 1,13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e toda a ação das trevas sobre a nossa vida, e nos transportou, olha, transportar, saiu de um lugar, foi para outro, para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos debaixo do reino do Filho do seu amor, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, e como ela é a manifestação do amor, então o amor está à nossa disposição, né? O amor é mais forte que o medo. Creia nisso, viva esta verdade. E outro ponto, nós já estamos quase finalizando, isso, procure compreender corretamente. O medo é uma reação natural ao perigo. Tá? Deus nem sempre faz o medo desaparecer. Nem sempre. Tá? Deus diz para sermos fortes e corajosos. É diferente. Ele não tira o medo, mas quando nós enfrentamos o medo, né, quando nós encaramos na força do Senhor, ele diz: ser forte e corajoso. Olha lá com Josué, terra prometida, ser forte e corajoso, forte e corajoso, forte e corajoso. Né? Seja forte e seja corajoso. Encare o medo. Coragem é, olha só que bacana, coragem é escolher, enfrentar e seguir adiante apesar do medo. Coragem é isso, é escolha. Eu escolho enfrentar e seguir em frente. Sem medo não se pode ter a verdadeira coragem. Já viu alguém, né, que não é corajoso, né, enfrentar o medo? Então, encara. Então, o medo faz parte da nossa vida no sentido que tenho medo, está presente, está ali na minha vida, mas eu tenho a coragem de enfrentá-lo. E aí eu sou vencedor. Só tem coragem quem enfrentar o medo. A coragem é tipo de quem enfrenta o medo. Na vida, tudo passa, até mesmo as situações que provocam o medo. Você vai ver, a gente vai ter um pouquinho de caminhada já, realmente as coisas vão, há tempo para todo propósito, então, às vezes é um tempo, Deus vai permitindo coisas na nossa vida naturais, né, na nossa vida, a questão em relação ao medo, mas eu vou enfrentando, eu vou com coragem, né, e com confiança e fé em Cristo, eu vou vencendo. Você vai vencendo, você é um vencedor. Quando você tem uma atitude que nem essa. Amém, querido? E nós estamos finalizando já, eu quero deixar aqui duas perguntas.
De acordo com Provérbios 1:33, que diz assim: mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem medo, sem temor. Aquele que me der ouvidos. De acordo com esse provérbio, o que você deve fazer para ficar livre do medo? O que você deve fazer para ficar livre do medo? Fica aí essa perguntinha para você, tá? Provérbios 1:33. Eu vou te dar uma dica aqui só entre nós. Dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos ao Senhor. Você vai ter uma vida plena de paz e vai andar seguro e sem medo, sem temor. O que você pretende fazer para vencer o medo? O que você pretende fazer? A vida exige que enfrentemos os perigos. Enfrente. Aqui está a dica. Você vai escolher enfrentá-los com coragem ou com medo. Encare, escolha. É uma escolha. Deus nos dá essa possibilidade. Nos dá essa condição de escolha. Que você possa ter sido muito edificado com essa meditação. Que você possa andar, enfrentar, compreender a tua posição e o poder que está no nome de Jesus e que está na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. E eu declaro livres de correntes, amarras, sofismas, fortalezas na mente, sejam destruídas na minha mente, na vida de todo aquele que está me ouvindo. E que ele seja um vencedor para a tua glória e teu louvor. Amém? Deus abençoe, fique conosco, se edificou tua vida, compartilhe com outras pessoas. Temos esse canal no YouTube, Jaime Tedesco, divulgue, né? Passe à frente e fique na paz de Cristo. Amém? Deus abençoe.